O estrondo do trovão cortou o silêncio da noite como uma lâmina afiada, seguido pelo brilho intermitente de um raio que iluminou momentaneamente os vitrais coloridos da mansão Albuquerque. No quarto principal do segundo andar, Arthur Silva Albuquerque despertou sobressaltado, suas mãos tremendo enquanto tentava se recompor do pesadelo que o assombrava todas as noites. A chuva martelava contra as janelas com fúria, como se quisesse entrar e lavar todos os fantasmas que habitavam aqueles corredores. Eram 3 da manhã quando ele se viu novamente prisioneiro de suas próprias memórias. O suor frio escorrendo pela testa, enquanto suas mãos buscavam desesperadamente as rodas da cadeira ao lado da cama. O movimento havia se tornado automático após 2 anos de prática. Uma dança melancólica entre a cama e a cadeira de rodas que definia agora toda a sua existência. Arthur tinha 42 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira, nos ombros curvados e no olhar que um dia foi penetrante e determinado. Seus cabelos castanhos, outrora sempre impecavelmente penteados, agora caíam desarrumados sobre a testa, como se ele tivesse desistido até mesmo das pequenas vaidades. As mãos, que um dia assinaram contratos milionários e ergueram um império empresarial, agora tremiam ligeiramente toda vez que ele se lembrava daquela noite fatídica que mudou tudo. A mansão ao seu redor era um testemunho silencioso de sua antiga grandeza. Cada cômodo contava a história de um homem que havia conquistado o mundo dos negócios com determinação férrea e visão aguçada. As paredes de mármore importado da Itália refletiam a luz suave dos lustres de cristal, enquanto quadros de mestres antigos observavam com olhares eternos cada movimento pelos corredores amplos. Era um palácio digno de um rei, mas que agora mais parecia uma prisão dourada. O acidente acontecera numa noite de dezembro, exatamente 24 meses antes. Arthur voltava de uma reunião de negócios em São Paulo quando a chuva começou a cair torrencialmente. Ele estava ao telefone, discutindo os detalhes de uma fusão empresarial que vinha planejando há meses, quando perdeu o controle do carro numa curva perigosa da rodovia. O veículo capotou 3 vezes antes de parar contra uma árvore centenária. Quando acordou no hospital, 3 semanas depois, os médicos lhe deram a notícia que mudaria sua vida para sempre. Uma lesão na medula espinhal o deixaria permanentemente impossibilitado de andar. Arthur Silva Albuquerque, o homem que sempre controlou cada aspecto de sua vida e dos negócios, agora dependia de uma cadeira de rodas para se locomover. Nos meses que se seguiram, ele se isolou do mundo, vendeu suas empresas por uma fração do que valiam, demitiu a maioria dos funcionários e se refugiou na mansão familiar que havia herdado dos pais. A propriedade, localizada numa região nobre de Campinas, tinha 16 cômodos, jardins que se estendiam por hectares e uma vista privilegiada das montanhas ao longe. Era linda, mas para Arthur havia se tornado seu refúgio e sua prisão. Os poucos funcionários que restaram, o caseiro João, a cozinheira Dona Benedita e 2 faxineiras que vinham 3 vezes por semana, caminhavam pela casa como fantasmas, sempre evitando fazer barulho ou chamar atenção. Arthur havia se tornado um patrão difícil, resmungão, que encontrava defeito em tudo e tratava qualquer tentativa de conversa como uma intrusão indesejada em sua solidão autoimposta. Naquela madrugada tempestuosa, enquanto se transferia para a cadeira de rodas com movimentos já automáticos, Arthur olhou pela janela e viu as luzes da cidade piscando ao longe. Lá fora, a vida continuava seu curso normal. As pessoas acordariam em algumas horas, iriam trabalhar, encontrariam amigos, talvez até se apaixonariam. Para elas, o mundo ainda tinha cor e significado. Para ele, tudo havia se tornado uma paleta de cinzas.
Decidiu descer até a biblioteca, como fazia todas as noites quando o sono o abandonava. O elevador que havia mandado instalar logo após o acidente levou-o silenciosamente até o térreo. A biblioteca era seu santuário dentro do santuário. Uma sala ampla, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros que havia colecionado ao longo dos anos. Ali, entre as páginas amareladas de clássicos da literatura e biografias de grandes empresários, ele tentava encontrar algum sentido para os dias que se arrastavam interminavelmente. Naquela noite, porém, nem mesmo os livros conseguiram acalmar sua mente agitada. Arthur pegou um volume sobre filosofia estoica, tema que havia se tornado sua obsessão desde o acidente, e tentou se concentrar nas palavras de Marco Aurélio sobre aceitação e resignação. Mas as letras pareciam dançar diante de seus olhos, e sua mente continuava voltando para o mesmo lugar escuro de sempre. Às 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das cortinas pesadas, Arthur finalmente adormeceu na poltrona de couro, o livro caído em seu colo. Foi João quem o encontrou ali 2 horas depois, quando veio verificar se estava tudo bem. O caseiro, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, conhecia Arthur desde criança e era uma das poucas pessoas que ainda se atrevia a demonstrar alguma preocupação genuína. "Bom dia, Dr. Arthur", disse João suavemente, ajustando uma manta sobre os ombros do patrão. "O senhor passou a noite aqui novamente?" Arthur despertou lentamente, os olhos ainda pesados de sono interrompido. Por um momento, teve a ilusão de que tudo não havia passado de um pesadelo terrível, mas a realidade se impôs rapidamente quando tentou se levantar e lembrou-se de suas limitações. "Não conseguia dormir", murmurou, sua voz rouca pela manhã. "A tempestade já passou, doutor. O dia amanheceu bonito." João abriu ligeiramente as cortinas, permitindo que a luz dourada da manhã invadisse a biblioteca. "A cozinheira já está preparando o café. Que tal tomar na varanda dos fundos? O jardim está lindo com o sol da manhã." Arthur fez um gesto de desdém com a mão. A última coisa que queria era contemplar a beleza de um jardim que não poderia mais percorrer como antes. "Pode trazer aqui mesmo, e diga à Benedita que não precisa se esforçar. Uma xícara de café e torradas estão bom." João suspirou discretamente. Conhecia bem aquele humor sombrio que se havia apoderado de Arthur desde o acidente. O menino alegre e cheio de sonhos que havia conhecido havia se transformado num homem amargo, fechado em si mesmo como uma ostra ferida. "Doutor Arthur", disse João, hesitando um pouco antes de continuar, "preciso falar com o senhor sobre um assunto importante." "Que assunto?" Arthur ajeitou-se na cadeira, já preparado para alguma complicação. Nos últimos meses, parecia que as más notícias se atraíam para sua vida como ímãs. "É sobre a Rosa e a Carmen. Elas não vão mais poder vir trabalhar aqui." Arthur franziu a testa. Rosa e Carmen eram as 2 faxineiras que vinham 3 vezes por semana para manter a mansão em ordem. Mulheres simples, trabalhadoras, que sempre fizeram seu serviço em silêncio, exatamente como ele preferia. "Que história é essa, João? Elas pediram demissão?" "Não exatamente, doutor." João coçou a cabeça constrangido. "A Rosa arranjou um emprego numa empresa de limpeza, com carteira assinada e tudo. Diz que precisa pensar no futuro. E a Carmen... a Carmen disse que não se sente mais à vontade aqui." Arthur não precisou perguntar o que isso significava. Ele sabia que seu comportamento dos últimos meses não havia sido dos mais agradáveis. Críticas constantes, impaciência com qualquer ruído, reclamações sobre detalhes insignificantes. Tudo isso havia criado um ambiente pesado demais, até mesmo para funcionários acostumados com patrões difíceis.
Ótimo, disse com sarcasmo. Mais duas que desistem de mim, pelo menos foram honestas. Doutor Arthur, o senhor sabe que não é bem assim? É sim, João, é exatamente assim. Arthur passou as mãos pelos cabelos desarrumados. Eu sei como tenho sido. Sei que não sou uma companhia agradável. Não culpo ninguém por querer se afastar. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. João conhecia Arthur desde que ele era um garoto de 10 anos, cheio de energia e planos grandiosos para o futuro. Havia acompanhado sua trajetória de sucesso nos negócios, seu casamento fracassado aos 30 anos, e agora testemunhava sua lenta descida para a amargura e o isolamento. Doutor, disse João finalmente, talvez seja a hora de encontrarmos alguém novo. Alguém que possa ajudar não só com a limpeza, mas também com outras coisas. Que outras coisas? Bem, o senhor tem passado muito tempo sozinho. Talvez uma pessoa mais presente na casa que pudesse... João, interrompeu Arthur com um tom de advertência. Se você está sugerindo uma enfermeira ou algo parecido, pode esquecer. Não sou inválido. Só não posso andar. Não, doutor. Não estava pensando nisso. João hesitou novamente. Na verdade, a Benedita comentou que conhece uma moça muito boa para trabalhar aqui. Uma jovem do interior, muito educada e trabalhadora. Ela precisa de emprego e um lugar para morar. Arthur suspirou profundamente. A ideia de ter uma pessoa estranha vivendo em sua casa não o agradava nem um pouco. Já estava acostumado com a rotina silenciosa, com os corredores vazios e a solidão controlada que havia construído ao seu redor. Não sei, João. Não tenho certeza se quero alguém novo por aqui. Principalmente alguém morando na casa. O senhor não precisa decidir agora. Que tal conhecer a moça primeiro? A Benedita disse que ela é muito respeitosa, discreta, e a casa realmente precisa de alguém para cuidar melhor de tudo. Arthur olhou ao redor da biblioteca e teve que admitir que João tinha razão. Mesmo com sua vida reduzida a poucos cômodos, a mansão estava começando a mostrar sinais de abandono. O pó acumulava-se nos lugares mais altos. Algumas plantas do jardim precisavam de atenção. E havia uma sensação geral de desleixo pairando sobre tudo. Como ela se chama? Perguntou, mais por educação do que por interesse real. Maria Clara, respondeu João. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur percebeu um brilho de esperança nos olhos do caseiro. Maria Clara Santos. Tem 26 anos, veio de uma cidadezinha do interior de Minas. A Benedita diz que ela é muito doce, que tem um jeito especial com as pessoas. Arthur quase riu da ironia. Uma moça doce era exatamente o que ele não precisava naquele momento. Doçura implicava conversas, sorrisos, talvez até tentativas de animá-lo. Tudo o que ele queria evitar. João, você sabe como eu sou. Não sou boa companhia para uma moça jovem e doce. Ela vai durar menos de uma semana aqui. Talvez seja isso que o senhor precisa, doutor. Alguém que não tenha medo de sua personalidade atual. Arthur olhou fixamente para João, tentando decifrar o que se passava na mente do caseiro. Havia algo no seu tom, uma determinação sutil, que raramente demonstrava. Você já decidiu por mim, não é? Disse Arthur, mais como constatação do que pergunta. João sorriu pela primeira vez na conversa. A Benedita já conversou com ela. Ela vem amanhã para uma entrevista. Se o senhor não gostar, ela vai embora no mesmo dia. E se eu gostar? Arthur se surpreendeu fazendo a pergunta. Aí talvez a casa volte a ter um pouco de vida, doutor. Arthur ficou em silêncio por alguns minutos, o livro de filosofia ainda em seu colo. Lá fora, pôde ouvir os pássaros cantando nos jardins e o som distante do jardineiro cuidando das plantas. A vida continuava seu curso, independentemente de sua vontade de participar ou não. Está bem, disse finalmente.
mas com condições. Ela trabalha e ponto. Nada de tentativas de conversa desnecessária, nada de pena ou piedade. E se eu achar que ela não se encaixa, ela vai embora imediatamente. Claro, Dr. Arthur, como o senhor quiser. Mas enquanto João se preparava para sair da biblioteca, Arthur teve um pressentimento estranho, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Era como se alguma coisa estivesse prestes a mudar, como se o destino estivesse preparando uma surpresa que ele não conseguia antecipar. Tentou afastar esse pensamento como tolice, mas enquanto tomava seu café e observava a manhã se desenrolar através da janela, Arthur Silva Albuquerque não conseguiu se livrar da sensação de que sua vida cuidadosamente controlada estava prestes a ser perturbada. E pela primeira vez em 2 anos, ele não tinha certeza se isso o assustava ou o intrigava. A manhã seguinte chegou com uma clareza cristalina que contrastava dramaticamente com a tempestade da noite anterior. O sol filtrava-se através dos vitrais da mansão, criando padrões coloridos no chão de mármore do hall principal. Arthur havia passado outra noite inquieta, mas desta vez não por causa dos pesadelos habituais. Uma estranha ansiedade havia tomado conta dele, uma mistura de curiosidade e apreensão pela chegada da tal Maria Clara. Às 9 horas da manhã, ele se posicionou estrategicamente na biblioteca, de onde poderia observar a entrada principal sem ser visto. Havia escolhido uma camisa social azul marinho e calças sociais, num esforço inconsciente de manter sua dignidade diante da desconhecida. Seus cabelos estavam penteados pela primeira vez em semanas, e ele havia até mesmo se barbeado com mais cuidado. O som da campainha ecoou pelos corredores exatamente às 10 horas. Arthur sentiu seu coração acelerar ligeiramente, uma reação que o surpreendeu. Há quanto tempo não sentia essa antecipação por algo? João abriu a porta e Arthur ouviu uma voz feminina, suave e melodiosa, cumprimentando o caseiro. Era uma voz que carregava sotaque interiorano, mas sem afetação, natural, como uma brisa de manhã. Bom dia, senhor João. Eu sou a Maria Clara. A dona Benedita disse que o senhor estava me esperando. Claro, menina. Entre, por favor. O doutor Arthur está na biblioteca. Arthur ajeitou-se na cadeira, fingindo estar absorto na leitura de um relatório financeiro. Ouviu os passos se aproximando, passos leves, quase como uma dança. Quando finalmente levantou os olhos, sentiu como se o tempo tivesse parado por um instante. Maria Clara Santos tinha 26 anos e era exatamente o oposto de tudo o que Arthur imaginara. Não era a típica moça tímida do interior que ele havia visualizado. Ela entrou na biblioteca com uma postura ereta e confiante, mas sem arrogância. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais até os ombros, e seus olhos, grandes e expressivos, de um castanho quente, pareciam capturar cada detalhe do ambiente com curiosidade genuína. Vestia um vestido simples, de cor azul claro, que realçava sua silhueta sem ser provocativo. Suas mãos, que segurava uma bolsa pequena de couro marrom, eram delicadas, mas pareciam acostumadas ao trabalho. Havia algo em seu semblante que irradiava serenidade e bondade, qualidades que Arthur havia esquecido que existiam. Senhor Arthur, ela se aproximou com um sorriso caloroso, estendendo a mão em cumprimento. Sou Maria Clara Santos. É um prazer conhecê-lo. Arthur hesitou por um momento antes de apertar sua mão. O toque foi firme, caloroso, e ele percebeu que ela não demonstrou nenhum traço de desconforto ou piedade ao vê-lo na cadeira de rodas. Seus olhos o encaravam diretamente, de igual para igual. Senhorita Maria Clara, disse ele, tentando manter um tom formal e distante. João me contou que você está procurando trabalho. Isso mesmo. Ela soltou sua mão e aguardou que ele indicasse onde poderia sentar-se. Arthur apontou para uma poltrona próxima.
Vim de Poços de Caldas há 2 semanas. Minha tia Benedita, a cozinheira, disse que talvez houvesse uma oportunidade aqui. Benedita é sua tia? Arthur arqueou uma sobrancelha. Isso explicava como a cozinheira havia conseguido arranjar a entrevista tão rapidamente. Sim, irmã da minha mãe. Ela me criou depois que meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Maria Clara falou sobre a tragédia com uma naturalidade que demonstrava ter feito as pazes com o passado. Ela sempre foi como uma mãe para mim. Arthur sentiu um aperto no peito. Também havia perdido os pais cedo. Eles morreram num acidente de avião quando ele tinha 25 anos. Mas, diferentemente de Maria Clara, ele nunca havia conseguido falar sobre isso com essa serenidade. E por que decidiu vir para Campinas? Perguntou, tentando manter a conversa no âmbito profissional. Poços de Caldas é uma cidade pequena, Sr. Arthur. As oportunidades são limitadas. Eu trabalhava numa pousada, mas o salário mal dava para ajudar minha tia e ainda guardar alguma coisa para o futuro. Ela pausou, olhando ao redor da biblioteca com admiração genuína. Nossa, que biblioteca linda! O senhor deve gostar muito de ler. Arthur seguiu seu olhar pelas estantes repletas de livros. Era um dos meus passatempos, disse, sem elaborar que agora era praticamente sua única atividade. Era? Maria Clara inclinou a cabeça, curiosa. E agora não é mais? A pergunta direta o pegou de surpresa. A maioria das pessoas evitava fazer perguntas que pudessem lembrá-lo de sua condição atual. Mas havia algo na maneira como ela perguntou, sem julgamento, apenas interesse genuíno, que o desarmou. As coisas mudaram, disse simplesmente. Ela assentiu como se compreendesse perfeitamente. Às vezes a gente precisa redescobrir as coisas que gostávamos, não é? Principalmente depois que a vida nos prega algumas peças. Arthur a estudou com mais atenção. Havia uma sabedoria em suas palavras que parecia desproporcional à sua idade. Não era a sabedoria livresca que ele havia acumulado ao longo dos anos, mas algo mais profundo, a sabedoria de quem havia enfrentado dificuldades reais e saído mais forte. Conte-me sobre sua experiência de trabalho, disse, mudando de assunto antes que a conversa se tornasse muito pessoal. Trabalhei por 8 anos na pousada que mencionei. Comecei como camareira e terminei como supervisora de todas as atividades domésticas. Cuidava da limpeza, da organização, ajudava na cozinha quando necessário e também no atendimento aos hóspedes. Ela falou com orgulho, sem modéstia falsa. Sei cozinhar, costurar, cuidar de jardins. Minha tia sempre disse que mulher tem que saber um pouco de tudo. E por que saiu? A pousada foi vendida. Os novos donos trouxeram sua própria equipe. Sombra de tristeza passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituída por determinação. Mas vejo isso como uma oportunidade. Sempre sonhei em conhecer lugares maiores, ter novas experiências. Arthur assentiu, impressionado apesar de si mesmo. Havia algo refrescante na honestidade direta de Maria Clara. Ela não tentava impressioná-lo com qualificações exageradas, nem demonstrava a submissão excessiva que ele estava acostumado a ver em outros funcionários. As condições de trabalho aqui são específicas, disse ele, decidindo ser direto. Eu sou uma pessoa reservada. Valorizo muito minha privacidade e minha rotina. Não gosto de conversas desnecessárias ou de interferências em meus hábitos. Maria Clara o encarou por um longo momento antes de responder. Entendo perfeitamente, Sr. Arthur. Respeito é fundamental em qualquer ambiente de trabalho. Mas posso perguntar uma coisa? Arthur fez um gesto para que continuasse intrigado. O senhor quer uma funcionária ou quer uma sombra? A pergunta o deixou momentaneamente sem palavras. Como assim?
Bem, existe uma diferença entre respeitar a privacidade de alguém e fingir que essa pessoa não existe. Eu posso ser discreta e respeitosa, mas não posso ser invisível. Se o senhor está procurando alguém que possa trabalhar aqui sem que nunca precise reconhecer minha presença, talvez eu não seja a pessoa certa. Arthur sentiu uma mistura de irritação e admiração. Ninguém havia lhe falado dessa forma direta há muito tempo. A maioria das pessoas ou o tratavam com excessiva reverência por causa de sua fortuna, ou com piedade por causa de sua condição. Maria Clara, aparentemente, fazia nenhuma das duas coisas. Você é sempre tão franca? Perguntou. Ela sorriu e Arthur percebeu que era um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Minha tia sempre disse que honestidade economiza tempo. Se minha personalidade não combina com o que o senhor precisa, é melhor descobrirmos isso agora. Arthur ficou em silêncio por alguns minutos, processando a conversa. Havia algo em Maria Clara que o intrigava e o incomodava ao mesmo tempo. Ela era educada sem ser subserviente, confiante sem ser arrogante. E mais perturbadora ainda, ela parecia vê-lo como uma pessoa, não como um inválido digno de pena. Qual seria sua expectativa salarial? Perguntou, ainda não certo se queria contratá-la. A tia Benedita disse que haveria moradia inclusa, é verdade? Sim. Há um quarto nos fundos da casa, com banheiro próprio e uma pequena sala. Era onde ficava a antiga governanta. Então, um salário justo pela região seria suficiente. Não sou ambiciosa em termos financeiros, Sr. Arthur. Só quero trabalhar com dignidade e ter a oportunidade de crescer. Arthur assentiu. Financeiramente, ela seria muito mais em conta do que as duas faxineiras que havia perdido. Mas a questão não era dinheiro. Por que você quer este trabalho? Perguntou. Uma moça como você poderia encontrar algo em São Paulo, numa empresa, com mais oportunidades de crescimento. Maria Clara ficou pensativa por um momento. Sabe, Sr. Arthur, nem todo crescimento é profissional. Às vezes a gente cresce como pessoa também. E ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ser completamente honesta. A tia Benedita me contou um pouco sobre sua história. Não com detalhes, só o suficiente para eu entender que o senhor tem passado por um período difícil. Arthur sentiu seu corpo se enrijecer. E isso te motiva de alguma forma? Não da maneira que o senhor está pensando, disse ela rapidamente. Não sou uma daquelas pessoas que gostam de salvar os outros, mas entendo o que é passar por dificuldades e sei que às vezes um ambiente tranquilo e organizado pode ajudar uma pessoa a se reencontrar. E você acha que pode me ajudar a me reencontrar? Havia uma dose de sarcasmo em sua voz. Não, respondeu ela simplesmente. Acho que posso manter sua casa organizada enquanto o senhor se ajuda. A gente só se reencontra sozinho, Sr. Arthur. As outras pessoas podem apenas facilitar o caminho. Arthur a estudou por um longo momento. Havia algo na sinceridade de Maria Clara que o desarmava completamente. Ela não prometia milagres, nem demonstrava a falsa alegria que tantas pessoas haviam tentado impor sobre ele nos últimos anos. Ela simplesmente se oferecia para fazer seu trabalho e deixá-lo em paz, mas uma paz que não parecia solidão. Quando poderia começar? Perguntou, surpreso por estar fazendo a pergunta. Amanhã, se o senhor quiser. Minhas coisas estão numa pensão no centro da cidade. Está bem, vamos fazer um período de experiência de 30 dias. Se não der certo para qualquer um de nós, encerramos o acordo sem problemas. Maria Clara se levantou e estendeu a mão novamente. Obrigada pela oportunidade, Sr. Arthur. Prometo que não vai se arrepender. Quando Arthur apertou sua mão pela segunda vez, sentiu novamente aquele calor reconfortante. Mas desta vez, também sentiu algo mais, uma fagulha de expectativa, que não experimentava há muito tempo.
depois que ela saiu, acompanhada por João para conhecer o quarto onde ficaria, Arthur permaneceu na biblioteca, olhando pela janela para o jardim que se estendia diante da casa. As flores estavam começando a desabrochar com a chegada da primavera, e ele percebeu que havia muito tempo não reparava nas mudanças das estações. Talvez, apenas talvez, Maria Clara Santos pudesse trazer um pouco de primavera para dentro de sua vida também. A ideia o assustava e o intrigava na mesma medida, mas pela primeira vez em 2 anos, Arthur Silva Albuquerque se pegou aguardando o amanhã com algo parecido com interesse. O primeiro dia de Maria Clara, na mansão Albuquerque, começou antes mesmo do nascer do sol. Arthur acordou às 5 da manhã com o som suave de uma melodia que não conseguia identificar. Por um momento, pensou que estava sonhando, mas o som persistia. Uma voz feminina cantarolando uma canção que parecia vir da cozinha. Intrigado e ligeiramente irritado por ter sua rotina silenciosa perturbada, Arthur se transferiu para a cadeira de rodas e desceu até o térreo. Seguiu o som até a cozinha, onde encontrou Maria Clara organizando os armários enquanto cantava suavemente. Ela vestia um vestido simples de algodão verde claro e um avental florido, seus cabelos presos num rabo de cavalo solto. Havia algo profundamente doméstico e reconfortante na cena. "Bom dia, Sr. Arthur", disse ela, virando-se com um sorriso caloroso ao perceber sua presença. "Espero não ter acordado o senhor. Sei que é cedo, mas sempre gostei de começar o dia cedinho." Arthur hesitou, sem saber se deveria repreendê-la pelo barulho ou admitir que havia gostado de ser acordado por algo além de pesadelos. "Que música era essa que você estava cantando?" "Ah, essa?" Maria Clara corou ligeiramente. "É uma cantiga que minha mãe sempre cantava quando eu era criança. Luar do Sertão. Tenho o hábito de cantar enquanto trabalho. Posso parar se incomodar?" "Não", disse Arthur rapidamente, surpreendendo a si mesmo. "Não incomoda." O sorriso de Maria Clara se alargou e Arthur sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que havia esquecido que existia. "O senhor gostaria de um café? Trouxe uns grãos especiais de Minas. A tia Benedita disse que o senhor aprecia um bom café." "Benedita ainda não chegou?" "Chega às 7. Pensei em começar mais cedo hoje para conhecer melhor a casa e organizar minha rotina." Maria Clara já estava preparando a cafeteira com movimentos precisos e graciosos. "Espero que não se importe." Arthur observou-a trabalhar, fascinado pela eficiência natural de seus gestos. Havia uma harmonia em seus movimentos que transformava tarefas simples em algo quase artístico. "Você sempre foi matutina?" "Sempre. Minha tia dizia que as melhores horas do dia são as primeiras, quando o mundo ainda está quieto e a gente pode ouvir os próprios pensamentos." Maria Clara riu suavemente. "Além disso, gosto de ver o sol nascer. É como se cada dia fosse uma página em branco, sabe?" Arthur não sabia. Para ele, cada dia havia se tornado apenas uma continuação melancólica do anterior. Mas havia algo na maneira como Maria Clara falava sobre amanheceres e páginas em branco que despertava uma nostalgia de tempos em que ele também acreditava em recomeços. O aroma do café começou a se espalhar pela cozinha, rico e convidativo. Maria Clara preparou uma bandeja com uma xícara de porcelana fina, açúcar, leite e algumas torradas que havia feito. "O senhor gostaria de tomar na varanda dos fundos? A vista está linda esta manhã." Arthur ia recusar automaticamente como sempre fazia, mas algo o fez hesitar. Talvez fosse o jeito natural como ela havia feito o convite, sem insistência ou manipulação emocional. "Por que não?" disse, surpreendendo-se novamente. A varanda dos fundos era um dos lugares mais bonitos da mansão, com vista para os jardins que se estendiam até uma pequena lagoa no final da propriedade. Arthur não ia lá há mais de 1 ano,
mas Maria Clara havia limpo e organizado tudo na noite anterior. As cadeiras de vime estavam arrumadas, as plantas em vasos estavam regadas e havia até algumas flores frescas num pequeno vaso sobre a mesa. Nossa, murmurou Arthur olhando ao redor. Quando você fez tudo isso? Ontem à noite, depois que o senhor foi dormir. Não conseguia resistir. Este lugar é lindo demais para ficar abandonado. Maria Clara serviu o café, e Arthur percebeu que ela havia descoberto sua xícara favorita, uma peça de porcelana azul que havia ganhado da mãe. A lagoa tem peixes? Tinha, disse Arthur, aceitando a xícara. Carpas douradas. Não sei se ainda estão lá. Posso ir verificar depois? Arthur assentiu, incapaz de negar qualquer coisa àquela voz melodiosa. Tomaram o café em silêncio confortável, observando o jardim acordar com os primeiros raios de sol. Arthur não se lembrava da última vez que havia prestado atenção nos detalhes. O canto dos bem-te-vis, o brilho do orvalho nas folhas, a dança suave das cortinas com a brisa matinal. Senhor Arthur, disse Maria Clara depois de um tempo, posso fazer uma pergunta pessoal? Arthur se tensou ligeiramente. Depende da pergunta. Por que o senhor parou de vir aqui? A tia Benedita disse que antes o senhor gostava muito deste lugar. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, lutando contra o impulso de mudar de assunto ou simplesmente se levantar e ir embora. Mas havia algo na maneira como Maria Clara havia feito a pergunta, curiosidade genuína, sem julgamento, que o fez querer responder. Depois do acidente, disse finalmente, muitas coisas perderam o sentido. Este lugar me lembrava de quem eu era antes. E quem o senhor era antes? Arthur olhou para ela surpreso pela segunda pergunta. A maioria das pessoas ficaria satisfeita com a primeira resposta e mudaria de assunto para evitar constrangimento. Alguém que acreditava que podia controlar tudo, disse com um sorriso amargo. Alguém que achava que sucesso e determinação eram suficientes para qualquer obstáculo. E agora? Agora sei que não posso controlar nada, nem mesmo minha própria vida. Maria Clara ficou pensativa, girando a xícara entre as mãos. Sabe, senhor Arthur, eu costumava ter pavor de tempestades quando era criança. Achava que se eu me escondesse debaixo da cama, elas não poderiam me tocar. Arthur arqueou uma sobrancelha sem entender aonde ela queria chegar. Um dia, minha mãe me levou para a varanda durante uma tempestade terrível. Eu estava apavorada, mas ela me segurou e disse, Maria Clara, você não pode controlar a chuva, mas pode escolher como dançar nela. E o que isso tem a ver comigo? Talvez o senhor esteja tentando se esconder da tempestade, em vez de aprender a dançar nela. Arthur a encarou por um longo momento. Havia uma sabedoria simples em suas palavras que o atingiu de uma forma que todos os livros de filosofia não haviam conseguido. E você aprendeu a dançar na chuva? Maria Clara sorriu, e Arthur percebeu que havia uma melancolia sutil por trás da alegria. Ainda estou aprendendo, mas descobri que é mais fácil quando a gente não tenta fazer sozinho. Eles foram interrompidos pela chegada de Benedita, que apareceu na varanda com um sorriso radiante ao ver os dois tomando café juntos. Bom dia, doutor Arthur. Que alegria ver o senhor aqui na varanda novamente. A cozinheira, uma mulher robusta de 50 anos, com cabelos grisalhos sempre presos num coque, irradiava satisfação. Maria Clara, querida, como foi sua primeira noite? Maravilhosa, tia. O quarto é perfeito, e a casa é ainda mais linda do que você havia me contado. Arthur observou a interação entre as duas mulheres com curiosidade. Havia um afeto genuíno ali, mas também o respeito de quem havia sido criado com valores sólidos. Doutor Arthur, disse Benedita, que tal um café da manhã completo hoje? Faz muito tempo que não preparo aqueles pães de açúcar que o senhor gostava. Arthur ia recusar, como sempre fazia,
Mas Maria Clara se antecipou. Que delícia! Posso ajudar, tia? Adoro cozinhar e seria uma boa oportunidade para aprender suas receitas. Claro, querida. 2 mulheres na cozinha rendem muito mais que uma. Arthur se viu concordando com o café da manhã especial, sem nem perceber como havia acontecido. Havia algo no entusiasmo genuíno de Maria Clara que tornava difícil dizer não. Enquanto as 2 mulheres se dirigiam para a cozinha, Arthur permaneceu na varanda, observando o jardim e refletindo sobre a conversa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se curioso. Curioso sobre Maria Clara, sobre suas histórias, sobre como ela conseguia tornar coisas simples em momentos especiais. O café da manhã que se seguiu foi diferente de tudo o que Arthur havia experimentado nos últimos 2 anos. A mesa da cozinha foi posta com cuidado, com toalha bordada, louça bonita e um pequeno vaso com flores do jardim. Benedita havia preparado pães de açúcar, ovos mexidos com ervas frescas, frutas cortadas artisticamente e geleia caseira. Maria Clara contribuiu com um bolo de fubá que havia feito na noite anterior. Este bolo está delicioso, disse Arthur, provando uma segunda fatia. Onde você aprendeu a receita? Com minha mãe. Ela dizia que bolo de fubá é como abraço comestível. Maria Clara riu, e o som encheu a cozinha de uma alegria que Arthur não ouvia há muito tempo. E braço comestível, repetiu ele sorrindo involuntariamente. Gosto dessa definição. Durante o café, Maria Clara contou histórias de sua cidade natal, das pessoas que conhecera na pousada onde trabalhava, das festas tradicionais e dos costumes do interior. Arthur se pegou fazendo perguntas, interessado genuinamente nas respostas. E você, senhor Arthur? Perguntou Maria Clara. Como era sua vida antes de se mudar para cá? Arthur hesitou. Havia muito tempo que ninguém perguntava sobre sua vida passada com interesse genuíno e não por curiosidade mórbida sobre o acidente. Eu vivia em São Paulo, disse lentamente. Tinha uma empresa de consultoria empresarial. Viajava muito, fechava negócios, achava que estava conquistando o mundo. Gostava do que fazia? Achava que sim, era bom nisso pelo menos, mas olhando para trás... Arthur pausou, surpreendido por estar sendo tão honesto. Acho que estava mais viciado na adrenalina do sucesso do que realmente apaixonado pelo trabalho. E tinha família, amigos. Estava divorciado. O casamento não sobreviveu ao meu vício em trabalho. Arthur sorriu tristemente. Quanto a amigos, descobri que quando você perde o poder e a mobilidade, descobre rapidamente quem eram realmente seus amigos. Maria Clara assentiu com compreensão. As dificuldades têm o dom de mostrar o verdadeiro caráter das pessoas, não é mesmo? Exatamente. A maioria desapareceu. Alguns por não saberem como lidar com a situação, outros porque eu simplesmente não era mais útil para eles. E como o senhor se sente sobre isso agora? Arthur a estudou, impressionado com sua capacidade de fazer perguntas difíceis de uma maneira que não parecia invasiva. Mais aliviado do que magoado, na verdade. Pelo menos agora sei quem são as pessoas que realmente se importam. Ele olhou para Benedita e João, que havia se juntado a eles. Que não são muitas, mas são verdadeiras. Às vezes, qualidade importa mais que quantidade, disse Maria Clara suavemente. Depois do café da manhã, Arthur surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, oferecendo-se para mostrar a propriedade para Maria Clara. Há 2 anos não fazia um tour pela mansão, mas de repente sentia vontade de ver o lugar através dos olhos dela. Percorreram os cômodos principais, e Arthur observou como Maria Clara prestava atenção a cada detalhe. Os quadros nas paredes, a arquitetura, os móveis antigos. Ela fazia perguntas inteligentes sobre a história da casa e da família, demonstrando interesse genuíno. Esta sala é linda,
disse ela quando chegaram ao salão principal. Deve ter recebido muitas festas bonitas. Recebia, confirmou Arthur. Meus pais adoravam receber. Havia sempre música, dança, conversas animadas. E o senhor? Gostava das festas? Arthur pensou na pergunta. Quando era mais jovem, sim. Mas depois que assumi os negócios, comecei a ver as festas mais como oportunidades de networking do que diversão. Que pena, disse Maria Clara sinceramente. Música e dança deveriam ser sobre alegria, não trabalho. Você gosta de dançar? Adoro. Na minha cidade tínhamos bailes na praça todo sábado. Era o momento em que todo mundo se esquecia dos problemas da semana. Arthur tentou imaginar Maria Clara dançando na praça de uma cidade pequena, rindo e girando sob as estrelas. A imagem o encheu de uma estranha nostalgia por algo que nunca havia experimentado. Quando chegaram ao jardim, Maria Clara ficou extasiada. Correu até a lagoa como uma criança, deliciando-se ao descobrir que as carpas douradas ainda estavam lá. Olha só, elas são lindas. Ela se ajoelhou na beirada da lagoa, observando os peixes nadarem. Elas têm nomes? Arthur riu, realmente riu, pela primeira vez em muito tempo. Não, nunca pensei em dar nomes a elas. Podemos dar agora? Aquela grande ali poderia ser Dourada, e a menorzinha poderia ser Safira. Arthur a observou batizar os peixes com uma alegria tão genuína que sentiu seu coração se aquecer. Havia algo mágico na capacidade de Maria Clara de encontrar beleza e alegria nas coisas mais simples. Senhor Arthur, disse ela, virando-se para ele com os olhos brilhando. Obrigada por me mostrar tudo isso. É realmente um lugar especial. Obrigado por me lembrar disso, respondeu ele, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Naquela tarde, enquanto Maria Clara organizava sua nova rotina de trabalho, Arthur se encontrou observando-a pela janela da biblioteca. Ela estava no jardim, cuidando das plantas com o mesmo carinho que havia demonstrado por tudo o mais. Cantarolava suavemente enquanto trabalhava, e de vez em quando parava para admirar uma flor ou brincar com os peixes da lagoa. Pela primeira vez em 2 anos, Arthur Silva Albuquerque se perguntou se talvez, apenas talvez, ainda houvesse cor em seu mundo. E essa cor tinha nome: Maria Clara. 2 semanas depois da chegada de Maria Clara, a mansão Albuquerque havia se transformado de maneira sutil, mas profunda. Os corredores que antes ecoavam apenas o som solitário das rodas da cadeira de Arthur, agora ressoavam com melodias suaves, risadas ocasionais e o barulho reconfortante de uma casa verdadeiramente habitada. Arthur encontrou-se estabelecendo uma nova rotina, algo que não imaginava ser possível. Acordava mais cedo, não por causa dos pesadelos, mas porque havia começado a antecipar o som da voz de Maria Clara cantando na cozinha. Seus cafés da manhã na varanda haviam se tornado sagrados, um momento de paz e conversa que ele guardava como um tesouro secreto. Naquela manhã de quinta-feira, Arthur desceu para a cozinha e encontrou Maria Clara preparando algo que cheirava deliciosamente a canela e açúcar. Ela vestia um vestido amarelo claro que realçava o dourado de seus cabelos e havia uma energia especial em seus movimentos. Bom dia, Sr. Arthur, disse ela, virando-se com um sorriso radiante. Estou fazendo rabanadas. Minha mãe sempre dizia que rabanada é remédio para qualquer tristeza. Rabanadas? Arthur arqueou uma sobrancelha. Não é um pouco cedo na temporada para doces natalinos? Maria Clara riu, um som que havia se tornado a trilha sonora favorita de Arthur. Ah, mas rabanada não é só para Natal, é para qualquer dia que precise de um pouco mais de doçura. E hoje precisa de doçura. Todo dia precisa, Sr. Arthur. A vida já é difícil demais para negarmos a nós mesmos as pequenas alegrias.
Arthur observou-a dourar as fatias de pão na frigideira com movimentos precisos e graciosos. Havia uma filosofia simples, mas profunda, na maneira como Maria Clara encarava a vida. Uma busca constante por momentos de felicidade em meio ao ordinário. "Posso perguntar uma coisa?", disse Arthur, aceitando a xícara de café que ela lhe oferecia. "Claro. Você sempre foi assim? Tão otimista?" Maria Clara pausou, a espátula suspensa no ar. Por um momento, uma sombra passou por seus olhos, mas logo foi substituída por sua expressão pensativa habitual. "Nem sempre", admitiu ela. "Quando meus pais morreram, passei meses achando que o mundo havia perdido todas as cores. Tinha 12 anos e não conseguia entender por que coisas ruins aconteciam com pessoas boas." Arthur se inclinou para a frente, interessado. Era a primeira vez que Maria Clara falava sobre seu período de luto de forma mais detalhada. "O que mudou?" "Minha tia Benedita." Maria Clara sorriu com ternura. "Ela me deixou chorar tudo o que precisava chorar. Mas depois me ensinou que a gente pode escolher como responder à dor. Pode deixar ela nos endurecer ou nos ensinar a valorizar ainda mais os momentos bonitos. E você escolheu valorizar os momentos bonitos." "Escolhi tentar. Nem sempre consigo, mas tento." Ela serviu uma rabanada ainda quente no prato de Arthur. "E o senhor, como lidava com as dificuldades antes do acidente?" Arthur pensou na pergunta enquanto provava a rabanada. O sabor era perfeito, doce sem ser enjoativo, com um toque de canela que aquecia o peito. "Eu atacava os problemas como um general planejando uma batalha", disse finalmente. "Estratégia, determinação, força bruta se necessário. Sempre acreditei que qualquer obstáculo podia ser superado com trabalho suficiente." "E funcionava?" "Na maior parte das vezes, sim, até que encontrei um obstáculo que não podia ser vencido." Arthur tocou discretamente as rodas de sua cadeira. "Aí descobri que minha filosofia de vida tinha algumas falhas sérias." Maria Clara se sentou na cadeira ao lado dele, suas próprias rabanadas esquecidas no prato. "Sabe, Sr. Arthur, talvez o problema não fosse sua filosofia, mas a definição de vitória." "Como assim?" "Bem, o senhor disse que sempre atacava os problemas para vencê-los. Mas e se alguns problemas não estão aqui para serem vencidos? E se estão aqui para nos ensinar algo?" Arthur a encarou com uma mistura de frustração e curiosidade. "E o que meu acidente poderia ter me ensinado?" "Não sei. Isso só o senhor pode descobrir." Maria Clara tomou um gole de seu café. "Mas posso falar o que observo desde que cheguei aqui." "Estou ouvindo. O senhor é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Consegue discutir literatura, filosofia, economia, história. Tem uma biblioteca que é um verdadeiro tesouro. Mas parece que se esqueceu de que inteligência sem conexão humana é como ter uma biblioteca trancada. De que adianta todo o conhecimento se não há ninguém para compartilhar?" Arthur ficou em silêncio, processando as palavras dela. Havia uma verdade incômoda no que Maria Clara havia dito. "Você acha que eu me isolei?" "Acho que o senhor se protegeu. Mas proteção demais pode virar prisão." Eles foram interrompidos pela chegada de João, que apareceu na cozinha com uma expressão preocupada. "Doutor Arthur, desculpe incomodar, mas tem uma senhora aqui querendo falar com o senhor. Diz que é advogada." Arthur franziu a testa. "Advogada? Não estou esperando nenhuma visita." "Ela diz que é sobre os negócios que o senhor vendeu. Parece urgente." Arthur suspirou, a paz da manhã se dissipando. "Está bem, João. Pode mandá-la para a biblioteca." Maria Clara se levantou imediatamente. "Vou deixá-los à vontade. Preciso cuidar das plantas do jardim mesmo." "Não precisa sair", disse Arthur rapidamente, surpreendendo-se com sua própria relutância em vê-la partir. "Não se preocupe, Sr. Arthur.
Negócios são importantes. Nos falamos depois. Arthur a observou sair pela porta dos fundos, dirigindo-se ao jardim com sua cesta de ferramentas. Havia algo reconfortante em saber que ela estaria lá quando a reunião terminasse. A advogada, uma mulher de meia-idade vestida impecavelmente em um terno preto, trouxe notícias complicadas sobre uma das empresas que Arthur havia vendido. Problemas com auditoria, questionamentos sobre contratos antigos, possível necessidade de seu depoimento. Arthur ouviu tudo com crescente irritação, lembrando-se de por que havia decidido se afastar completamente do mundo dos negócios. Dr. Albuquerque, disse a advogada após uma hora de explicações técnicas, sei que o senhor preferiu se afastar desse mundo, mas sua experiência e conhecimento são fundamentais para resolver essa situação. Seria possível considerarmos uma consultoria? Não seria nada permanente, apenas até esclarecermos essas questões. Arthur massageou as têmporas, sentindo o início de uma dor de cabeça. Doutora Regina, eu vendi essas empresas exatamente para evitar esse tipo de complicação. Não tenho interesse em voltar a esse mundo. Entendo perfeitamente, doutor, mas as implicações legais podem ser sérias se não resolvermos isso adequadamente. E, sinceramente, não conheço ninguém com sua expertise para lidar com contratos dessa complexidade. A reunião se estendeu por mais 1 hora, com Arthur relutantemente concordando em analisar alguns documentos e possivelmente dar uma consulta pontual. Quando a advogada finalmente partiu, ele se sentiu exausto e irritado, como se uma parte de seu passado tivesse invadido seu presente cuidadosamente construído. Decidiu procurar Maria Clara no jardim, sem entender muito bem por que sentia necessidade de sua companhia naquele momento. Encontrou-a cuidando das roseiras próximas à lagoa, completamente absorta em seu trabalho. Ela havia trocado o vestido amarelo por roupas mais práticas, uma calça jeans e uma blusa de algodão branco que realçava o bronzeado suave de sua pele. "Como foi a reunião?" perguntou ela, sem levantar os olhos das rosas. "Complicada. Problemas do passado voltando para me assombrar." "Quer falar sobre isso?" Arthur hesitou. Não estava acostumado a dividir preocupações profissionais com ninguém, especialmente com uma funcionária. Mas havia algo na maneira tranquila como Maria Clara havia feito a pergunta que o fez querer desabafar. "Vendem-me uma empresa que construí do zero, achando que isso me daria paz. Agora descobrem problemas que podem me arrastar de volta para todo aquele caos." Maria Clara finalmente olhou para ele, suas mãos ainda sujas de terra. "E o senhor não quer voltar?" "Definitivamente não. Aquele mundo não combina mais comigo." "Por causa da cadeira de rodas?" A pergunta direta o surpreendeu. "Não só por isso, por tudo. Não tenho mais energia para jogos corporativos, política empresarial, pressão constante." "Entendo." Maria Clara se sentou na grama ao lado da cadeira dele, ignorando completamente o protocolo formal entre patrão e funcionária. "Mas posso fazer uma pergunta meio estranha?" "Pode." "Se o senhor pudesse resolver esses problemas sem voltar para aquele mundo, faria?" Arthur a estudou, intrigado. "O que você quer dizer?" "Bem, o senhor tem todo o conhecimento necessário, certo? E a experiência. Mas talvez não precise se jogar de volta naquele ambiente para usar essas qualidades." "Não estou entendendo." Maria Clara arrancou uma folha de grama e a girou entre os dedos enquanto pensava. "Na pousada onde eu trabalhava, tínhamos um hóspede que era chefe de cozinha. Ele havia parado de trabalhar em restaurantes porque o estresse estava acabando com sua saúde, mas ainda amava cozinhar. E ele começou a dar aulas de culinária para pequenos grupos na própria pousada. Continuou usando seu talento, mas nos termos dele, sem pressão, sem estresse, só compartilhando conhecimento com pessoas que realmente se interessavam." Arthur ficou em silêncio, processando a analogia.
Você está sugerindo que eu vire professor? Maria Clara riu. Não exatamente. Estou sugerindo que talvez o senhor possa encontrar uma maneira de usar sua experiência que não signifique voltar para um mundo que não o faz feliz. E como seria isso? Não sei. Consultoria seletiva? Mentoria para jovens empreendedores? Até mesmo escrever sobre suas experiências. Ela se animou com as próprias ideias. O senhor tem tanto conhecimento, tantas histórias. Seria uma pena desperdiçar tudo isso. Arthur a observou falar, fascinado pela maneira como sua mente funcionava. Havia uma criatividade natural em suas sugestões, uma capacidade de ver possibilidades onde ele via apenas problemas. Você realmente acredita que eu poderia fazer algo assim? Senhor Arthur, disse Maria Clara, com uma convicção que o surpreendeu. Eu acredito que o senhor pode fazer qualquer coisa que decida fazer. A pergunta é, o que o senhor quer fazer? Era uma pergunta que Arthur não se fazia há muito tempo. Desde o acidente, havia se concentrado apenas em sobreviver um dia após o outro, nunca em realmente viver ou ter objetivos. Não sei, admitiu. Faz muito tempo que não penso sobre o que eu quero. Então talvez seja a hora de começar a pensar. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando as carpas douradas nadarem na lagoa. Arthur se sentiu surpreendentemente calmo, considerando a turbulência da manhã. Havia algo na presença de Maria Clara que acalmava tempestades internas que ele nem sabia que estavam acontecendo. Maria Clara, disse ele finalmente. Sim, obrigado. Pela conversa, pela perspectiva, por tudo. Ela sorriu, e Arthur sentiu aquele aquecimento familiar no peito. De nada, senhor Arthur. É para isso que servem os amigos. Amigos. A palavra ecoou na mente de Arthur enquanto eles voltavam para a casa. Quando havia sido a última vez que alguém havia se referido a ele como amigo? Quando havia sido a última vez que ele havia se sentido verdadeiramente conectado a outra pessoa? Naquela tarde, Arthur se encontrou fazendo algo que não fazia há anos, planejando. Não planos de negócios ou estratégias empresariais, mas possibilidades para a sua própria vida. Talvez Maria Clara estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de ver sua situação atual como uma prisão e começar a vê-la como uma oportunidade de reconstruir sua vida nos próprios termos. À noite, durante o jantar, Arthur surpreendeu Maria Clara e Benedita anunciando sua decisão. Vou aceitar a consultoria, disse, mas vou fazer aqui da minha maneira. Se eles querem minha experiência, terão que aceitar minhas condições. Maria Clara sorriu com orgulho e Arthur sentiu uma satisfação que não experimentava há muito tempo. Não era apenas sobre o trabalho. Era sobre ter alguém que acreditava em suas possibilidades, alguém que o via como mais do que suas limitações. Pela primeira vez desde o acidente, Arthur Silva Albuquerque começou a acreditar que talvez ainda houvesse um futuro pela frente. E olhando para Maria Clara, do outro lado da mesa, ele se perguntou se esse futuro poderia incluir algo mais do que apenas trabalho. Um mês havia se passado desde que Arthur decidira aceitar a consultoria, e a mansão Albuquerque havia se transformado num centro de atividade discreta, mas constante. Arthur havia montado um escritório na antiga sala de música, de onde conduzia reuniões virtuais e analisava contratos complexos. Para sua surpresa, descobriu que gostava de trabalhar nesse novo formato, sem a pressão corporativa, mas com toda a satisfação intelectual que o desafio profissional proporcionava. Maria Clara havia se tornado não apenas sua funcionária, mas sua assistente informal. Ela organizava seus horários, servia café durante as reuniões longas e, ocasionalmente, oferecia perspectivas que o surpreendiam por sua simplicidade e eficácia.
Mais importante ainda, ela havia se tornado sua confidente, a pessoa com quem compartilhava as frustrações e vitórias de cada dia. Naquela sexta-feira de final de outubro, Arthur terminou uma videoconferência particularmente difícil sobre um processo de auditoria quando ouviu música vinda do salão principal. Não era o som costumeiro de Maria Clara cantarolando enquanto trabalhava, mas música de verdade, um violão sendo tocado com habilidade. Intrigado, dirigiu-se ao salão e encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Maria Clara estava sentada no banco do piano, com um violão no colo, tocando uma melodia suave e melancólica. Seus cabelos caíam como uma cortina dourada sobre o rosto enquanto se concentrava nas cordas, e havia uma expressão de paz absoluta em suas feições. Arthur permaneceu na entrada, não querendo interromper o momento. A música que Maria Clara tocava era linda, mas havia algo mais. Uma emoção profunda que parecia vir diretamente de sua alma. Quando ela finalmente percebeu sua presença e parou de tocar, um silêncio constrangido se instalou entre eles. Senhor Arthur, eu não ouvi o senhor chegar. Maria Clara corou, abraçando o violão contra o peito. Desculpe, sei que deveria estar trabalhando, mas... Não precisa se desculpar, disse Arthur entrando no salão. Aquela música estava linda. Não sabia que você tocava violão. Aprendi com meu pai quando era criança. Ele dizia que música é a linguagem que todo mundo entende, mesmo quando não fala a mesma língua. Arthur se aproximou, observando o violão com interesse. Era um instrumento bem cuidado, mas claramente antigo, com pequenos sinais de uso que contavam a história de anos de música. É seu? Era do meu pai. É uma das poucas coisas que consegui salvar quando eles morreram. Sua voz ficou mais suave, carregada de nostalgia. Não toco muito desde que vim para cá. Não queria incomodar. Incomodar? Arthur a encarou com surpresa genuína. Maria Clara, essa casa ficou 2 anos sem música. Sua voz cantando de manhã já trouxe mais vida para esses corredores do que houve desde que me mudei para cá. Ela sorriu timidamente. O senhor tem certeza? Posso ser meio barulhenta quando me empolgo com as músicas. Tenho certeza absoluta. Arthur pausou, lutando contra sua própria timidez. Na verdade, eu queria pedir uma coisa. Claro, o que for. Você poderia... Tocar novamente aquela música que estava tocando quando cheguei? O sorriso de Maria Clara se alargou e ela ajeitou o violão no colo. É uma música que meu pai compôs para minha mãe. Ele a chamava de Canção do Coração Encontrado. Que nome bonito! Ele dizia que compôs quando percebeu que havia encontrado o amor da vida dele. Maria Clara começou a tocar, seus dedos dançando pelas cordas, com uma familiaridade que falava de anos de prática. Minha mãe sempre chorava quando ele tocava essa música, mas eram lágrimas felizes. A melodia encheu o salão, ecoando pelas paredes altas e criando uma atmosfera de intimidade que Arthur não experimentava há anos. Ele fechou os olhos e se deixou levar pela música, sentindo como se cada nota tocasse diretamente em sua alma. Quando Maria Clara terminou, Arthur permaneceu em silêncio por um longo momento, processando as emoções que a música havia despertado nele. Obrigado, disse finalmente, sua voz mais rouca do que o normal. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Sentia o quê? Paz, completude, como se por alguns minutos tudo fizesse sentido novamente. Maria Clara o estudou com atenção. E Arthur percebeu que havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que não havia notado antes. Senhor Arthur, disse ela suavemente, posso confessar uma coisa? Claro. Quando a tia Benedita me falou sobre este trabalho, eu quase não vim, não porque tivesse medo do senhor ou de sua condição, mas porque tenho tendência a me envolver demais com as pessoas que cuido.
Arthur sentiu seu coração acelerar. Como assim? Eu me importo, Sr. Arthur, mais do que deveria. Quando vejo alguém sofrendo, não consigo simplesmente fazer meu trabalho e fingir que não vejo a dor. Ela baixou os olhos para o violão. E desde que cheguei aqui, tem sido difícil manter distância profissional. Por quê? Porque o senhor não é apenas meu patrão, tornou-se meu amigo. E ver como o senhor estava se isolando, como estava desperdiçando toda a sua inteligência e bondade por causa da dor. Ela pausou, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Fez meu coração doer junto com o seu. Arthur sentiu como se o chão tivesse se movido sob suas rodas. Havia semanas que vinha lutando contra sentimentos crescentes em relação a Maria Clara, tentando convencer-se de que era apenas gratidão ou carência. Mas ouvir suas palavras, ver a sinceridade em seus olhos, fez todas as suas defesas desmoronarem. Maria Clara, disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. Eu preciso te contar algo também. Ela levantou os olhos, e Arthur viu neles uma mistura de esperança e apreensão. Você salvou minha vida, disse ele simplesmente. Não dramaticamente, não de uma vez, mas todos os dias, com cada sorriso, cada conversa, cada momento de gentileza. Você me lembrou de que ainda sou humano, não apenas um homem quebrado numa cadeira de rodas. Senhor Arthur. Não, deixe-me terminar. Ele tomou coragem e estendeu a mão, tocando suavemente a dela. Estou apaixonado por você, Maria Clara. Sei que é complicado, sei que você trabalha para mim, sei que somos de mundos diferentes. Mas não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão ou amizade. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Arthur observou as emoções passarem pelo rosto de Maria Clara. Surpresa, confusão, e então algo que fez seu coração disparar. Alegria. Arthur, disse ela, e foi a primeira vez que pronunciou seu nome sem o Senhor. Eu também sinto o mesmo. Me diz, antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, foram interrompidos pelo som da campainha. Maria Clara saltou do banco do piano como se tivesse levado um choque elétrico, e Arthur relutantemente soltou sua mão. Deve ser a entrega que estava esperando, murmurou ele, frustrado com a interrupção no momento mais importante de sua vida em anos. Mas quando João apareceu na entrada do salão, sua expressão estava tensa. Doutor Arthur, tem uma senhora aqui que diz ser familiar do senhor. Ela não parece muito satisfeita. Arthur franziu a testa. Familiar? Que familiar? Ela disse que é Helena Albuquerque, sua ex-cunhada. O sangue de Arthur gelou. Helena era irmã de sua ex-esposa, uma mulher ambiciosa e manipuladora que sempre havia desprezado Arthur, mesmo durante seu casamento. Não falavam há mais de 3 anos, desde o divórcio conturbado. O que ela pode querer aqui? Murmurou Arthur para si mesmo. Quer que eu peça para ela voltar outro dia? Perguntou João. Não, melhor resolver isso logo. Arthur olhou para Maria Clara, que havia se levantado e segurava o violão contra o peito como um escudo. Você pode. Vou deixá-los à vontade, disse ela rapidamente, já se dirigindo para a saída. Maria Clara. Arthur a chamou, e ela parou. Nossa conversa não terminou. Ela assentiu, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Não terminou. Helena Albuquerque entrou no salão como uma tempestade em pessoa. Aos 40 anos, era uma mulher elegante e bem vestida, mas havia algo frio em seus olhos azuis que sempre havia incomodado Arthur. Usava um conjunto de linho bege caríssimo e carregava uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que Maria Clara ganhava em 6 meses. Arthur, disse ela, sem nenhum calor no cumprimento. Você está com uma aparência melhor do que eu esperava.
Helena. Que surpresa! Desagradável. Arthur não fez esforço para ser educado. O que você quer? Sempre direto ao ponto. Ela se sentou na poltrona sem ser convidada, cruzando as pernas com um movimento calculado. Ouvi dizer que você voltou a trabalhar. Consultoria, não é mesmo? E como isso te interessa? Interessa porque Carla está preocupada com você. Arthur quase riu. Carla, sua ex-esposa, não demonstrava preocupação genuína com ninguém além de si mesma. Carla está preocupada? Que novidade! E por que ela não veio pessoalmente expressar essa preocupação? Você sabe como ela é, sensível demais para lidar com situações difíceis. Helena gesticulou vagamente na direção da cadeira de rodas. Mas quando soubemos que você estava trabalhando novamente, ficamos preocupadas com suas escolhas. Que escolhas? Helena olhou ao redor do salão, seus olhos parando no violão que Maria Clara havia esquecido sobre o piano. Ouvi dizer que você contratou uma empregada doméstica jovem para morar aqui. Arthur sentiu um frio na espinha. Arthur, você é um homem vulnerável. Rico, sozinho, isolado. É natural que certas pessoas tentem se aproveitar da situação. Certas pessoas, mulheres jovens e ambiciosas, que veem uma oportunidade de ouro num homem rico e necessitado. Helena se inclinou para frente, sua voz tomando um tom de falsa preocupação. Querido, eu entendo que você está carente, mas precisa ter cuidado. Essas meninas do interior podem ser muito convincentes quando querem algo. A raiva que Arthur sentiu foi tão intensa que o surpreendeu. Pare agora. Arthur, sei que é difícil ouvir, mas eu disse para parar. A voz de Arthur ecoou pelo salão, carregada de uma fúria que não sentia há anos. Você não tem o direito de vir à minha casa e insultar pessoas que nem conhece. Helena se recostou na poltrona, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Ela havia conseguido exatamente a reação que queria. Então é verdade, você se envolveu com a empregada. Maria Clara não é apenas uma empregada, ela é... Arthur parou, percebendo que estava caindo na armadilha de Helena. Ela é o quê, Arthur? Sua salvadora? Sua alma gêmea? Helena riu, um som frio e cortante. Meu querido, você realmente acha que uma moça de 20 e poucos anos se interessaria genuinamente por um homem de 42 anos numa cadeira de rodas se ele não fosse rico? As palavras de Helena foram como punhaladas no coração de Arthur. Não porque ele acreditasse nelas, mas porque tocavam em medos que ele havia tentado suprimir desde que percebera seus sentimentos por Maria Clara. Saia da minha casa, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Arthur, eu só estou tentando te proteger. Saia! Arthur berrou, sua voz ecoando pelas paredes do salão. Agora! Helena se levantou calmamente, alisando o conjunto de linho. Muito bem, mas quando essa menina mostrar as verdadeiras cores, quando você descobrir que está sendo manipulado, lembre-se de que tentei te avisar. Ela se dirigiu para a porta, mas parou no umbral. E Arthur? Carla está considerando contestar alguns aspectos do acordo de divórcio. Algo sobre você ter escondido ativos durante a separação. Seria uma pena se isso fosse parar na mídia, não é mesmo? E com essas palavras venenosas, Helena Albuquerque saiu da mansão, deixando Arthur sozinho no salão, tremendo de raiva e dúvida. Arthur permaneceu imóvel por vários minutos, as palavras de Helena ecoando em sua mente como um vírus destrutivo. Havia conseguido plantar sementes de dúvida que ele sabia que cresceriam e se espalhariam, envenenando tudo de bom que havia construído com Maria Clara. Quando finalmente se moveu, foi para sair do salão e se trancar em seu quarto.
Precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para entender o que Helena realmente queria e, mais importante, para decidir se tinha coragem de lutar pelos sentimentos que havia finalmente admitido ter por Maria Clara. Mas enquanto subia no elevador, Arthur não conseguiu se livrar da sensação de que sua felicidade frágil e recém-descoberta estava prestes a ser destruída. E desta vez, ele não tinha certeza se teria forças para se reconstruir novamente. Arthur passou 3 dias trancado em seu quarto, saindo apenas para as refeições obrigatórias que tomava em silêncio sombrio. As palavras venenosas de Helena haviam se infiltrado em sua mente como um vírus, fazendo-o questionar cada momento compartilhado com Maria Clara, cada sorriso, cada gesto de carinho. A felicidade que havia finalmente encontrado agora parecia frágil demais para ser real. Maria Clara, por sua vez, respeitou seu espaço, mas Arthur podia sentir sua preocupação através das paredes. Ela continuava cantando enquanto trabalhava, mas suas melodias haviam perdido a alegria costumeira. João e Benedita caminhavam pela casa como se pisassem em ovos, claramente percebendo que algo havia mudado drasticamente após a visita de Helena. Na manhã de segunda-feira, Arthur finalmente desceu para a biblioteca, onde encontrou uma xícara de café ainda quente, esperando por ele, junto com uma pequena nota escrita na caligrafia delicada de Maria Clara. Quando o senhor estiver pronto para conversar, estarei aqui. Sempre. MC. O gesto simples quebrou algo dentro do peito de Arthur. Por 3 dias, havia se torturado com dúvidas sobre as motivações de Maria Clara, mas aquela nota, respeitosa, paciente, sem pressão, lembrava-o de quem ela realmente era. Não uma manipuladora calculista, como Helena havia insinuado, mas uma mulher genuína, que havia escolhido ficar ao seu lado, mesmo quando ele se afastou. Arthur pegou a xícara com mãos trêmulas e bebeu o café lentamente, saboreando não apenas o sabor perfeito, mas a demonstração de cuidado que representava. Maria Clara havia preparado aquele café, sabendo que ele poderia nem mesmo descer para tomá-lo, mas o fizera mesmo assim, porque era assim que demonstrava amor, através de pequenos gestos consistentes de carinho. Foi então que Arthur compreendeu a profundidade de sua própria tolice. Helena havia conseguido exatamente o que queria, fazer com que ele duvidasse da única coisa verdadeiramente boa que havia acontecido em sua vida nos últimos anos. Mas, ao contrário do que esperava, essa percepção não o encheu de raiva contra Helena, encheu-o de determinação para reconquistar Maria Clara e lutar pelo amor que haviam confessado. Dirigiu-se ao jardim, onde sabia que a encontraria. Maria Clara estava cuidando das roseiras próximas à lagoa, mas seus movimentos pareciam mecânicos, sem a alegria habitual. Quando o viu se aproximando, ela se endireitou lentamente, suas mãos ainda sujas de terra, os olhos cautelosos, mas esperançosos. Maria Clara, disse Arthur, parando a cadeira próximo a ela, preciso te pedir desculpas. Ela inclinou a cabeça, confusa. Desculpas por quê? Por ter deixado as palavras de uma pessoa amarga e ressentida me fazerem duvidar de você, de nós. Arthur respirou fundo, buscando coragem para continuar. Helena disse coisas cruéis sobre suas motivações, sobre nosso relacionamento. E eu, como um covarde, deixei essas dúvidas me consumirem. Maria Clara se ajoelhou na grama ao lado de sua cadeira, seus olhos buscando os dele. E agora, ainda tem dúvidas? Não, disse Arthur com convicção. Porque eu te conheço, Maria Clara. Conheço sua bondade, sua generosidade, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas mais simples. Sei que você cantaria para as plantas, mesmo se ninguém estivesse ouvindo, que faria rabanadas só para alegrar o dia de alguém, que tocaria violão para peixes se pensasse que eles gostariam de música. O
Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria Clara, mas ela estava sorrindo. Arthur. Não terminei, disse ele, estendendo a mão para tocar seu rosto suavemente. Eu te amo, Maria Clara Santos, não porque você cuida de mim ou porque me faz sentir menos sozinho. Eu te amo porque você é extraordinária, porque vê possibilidades onde outros veem apenas problemas, porque tem a coragem de ser vulnerável num mundo que pune a vulnerabilidade. E eu também te amo, sussurrou ela, cobrindo a mão dele com a sua. E não é por pena, ou por gratidão, ou por qualquer uma das razões horríveis que aquela mulher sugeriu. É porque você é inteligente, gentil, engraçado quando se permite ser. Porque tem um coração imenso que estava apenas machucado, não quebrado. Arthur se inclinou para a frente e, pela primeira vez em sua vida, beijou alguém estando numa cadeira de rodas. O beijo foi terno, cheio de promessas não ditas e sonhos compartilhados. Quando se separaram, Arthur percebeu que lágrimas escorriam por seu próprio rosto. Posso te perguntar uma coisa? Disse Maria Clara, secando suas lágrimas com delicadeza. Qualquer coisa. O que aquela mulher realmente queria, porque tenho certeza de que não foi apenas te proteger. Arthur suspirou. Helena sempre foi manipuladora. Acho que ela e Carla tramaram algo para me chantagear, talvez tentando contestar o divórcio para conseguir mais dinheiro. Quando souberam que eu estava trabalhando novamente e aparentemente mais feliz, vieram tentar me desestabilizar. E vão conseguir? Arthur sorriu, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. Não se eu puder evitar. Na verdade, acho que é hora de parar de me esconder e lutar pelo que importa. Naquela tarde, Arthur fez 2 ligações importantes. A primeira foi para seu advogado, instruindo-o a investigar qualquer tentativa de Helena e Carla de questionarem o acordo de divórcio e preparar uma defesa robusta. A segunda foi para a doutora Regina, a advogada que havia trazido a consultoria, propondo expandir seu trabalho de forma mais significativa. Doutor Arthur, disse a doutora Regina, claramente surpresa com a mudança em seu tom, o senhor parece diferente, mais determinado. Estou diferente, confirmou Arthur. E tenho uma proposta para você. Que tal criarmos uma empresa de consultoria especializada em recuperação empresarial? Eu forneceria a expertise, você cuidaria dos aspectos legais e trabalharíamos apenas com casos que realmente nos interessem. A conversa se estendeu por 2 horas, com Arthur apresentando ideias e estratégias que impressionaram até mesmo a experiente advogada. Quando desligou o telefone, sentia-se energizado de uma forma que não experimentava desde antes do acidente. Maria Clara havia observado toda a conversa da entrada do escritório, um sorriso orgulhoso iluminando seu rosto. Como se sente? Perguntou quando ele terminou. Como se estivesse acordando de um sonho muito longo, disse Arthur. Ou talvez acordando para um sonho muito bom. Nas semanas que se seguiram, a mansão Albuquerque se transformou novamente. Arthur estabeleceu sua nova empresa de consultoria, trabalhando com casos selecionados que realmente o desafiavam e satisfaziam. Maria Clara oficialmente se tornou sua assistente executiva, demonstrando uma intuição para negócios que o surpreendeu constantemente. Mais importante, eles exploraram seu relacionamento com a paciência e o respeito que ambos mereciam. Jantares românticos na varanda dos fundos, conversas longas na biblioteca, passeios pelos jardins, onde Arthur redescobriu a beleza de sua própria propriedade. Maria Clara continuou tocando violão, agora sempre que Arthur pedia, enchendo a casa com música que celebrava não apenas o amor deles, mas a alegria de estar vivo. Helena tentou, como previsto, criar problemas legais, mas Arthur estava preparado.
Sua nova determinação e os recursos que havia acumulado ao longo dos anos tornaram suas tentativas de chantagem inúteis. Quando percebeu que não conseguiria manipulá-lo, ela desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. "Você sabia que isso aconteceria?" perguntou Maria Clara numa noite, enquanto observavam as estrelas da varanda. "Não sabia", admitiu Arthur. "Mas aprendi que quando a gente para de se esconder dos problemas e decide enfrentá-los de frente, eles tendem a se resolver mais facilmente do que imaginávamos." "Sábias palavras", disse ela, aninhando-se contra seu ombro. "Meu pai sempre dizia que coragem não é não ter medo. É ter medo e escolher agir mesmo assim." "E você foi corajosa desde o primeiro dia", disse Arthur, beijando o topo de sua cabeça. "Chegou numa casa com um homem amargo e fechado, e decidiu ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora." "Não foi coragem", disse Maria Clara suavemente. "Foi amor. Mesmo antes de entender o que sentia, meu coração sabia que você valia a pena lutar." 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Arthur acordou com o som familiar de Maria Clara cantando na cozinha. Mas desta vez, havia algo diferente na melodia, uma alegria ainda mais radiante que o fez sorrir antes mesmo de abrir completamente os olhos. Quando desceu para a cozinha, encontrou uma cena que gravou para sempre em sua memória. Maria Clara, preparando o café da manhã em sua cozinha, usando o anel de diamantes que ele havia colocado em seu dedo na noite anterior, cantando a canção do coração encontrado que seu pai havia composto para sua mãe décadas atrás. "Bom dia, futuro marido", disse ela, virando-se com um sorriso que rivaliza em brilho com o sol que entrava pelas janelas. "Bom dia, futura esposa", respondeu Arthur, sentindo seu coração transbordar de uma felicidade que nunca imaginara ser possível. Eles se casaram no jardim da mansão, numa cerimônia pequena e íntima, com apenas as pessoas que realmente importavam: João, Benedita, alguns amigos verdadeiros de Arthur e a família de Maria Clara, que veio de Minas Gerais. A festa foi exatamente como Maria Clara havia sonhado: música, dança, risos e muito amor. Durante a dança dos noivos, Arthur em sua cadeira, Maria Clara dançando ao seu redor, como se fossem duas partes de uma única alma, ele percebeu que tinha razão. O acidente não havia sido um fim, mas um recomeço, não o final de sua história, mas o início do capítulo mais bonito de sua vida. "Obrigado", sussurrou ele no ouvido de Maria Clara enquanto dançavam. "Pelo quê?" "Por me ensinar a dançar na chuva." Maria Clara riu, aquele som que havia se tornado a trilha sonora de sua felicidade. "Na verdade, você me ensinou algo também." "O quê?" "Que o amor verdadeiro não acontece apenas uma vez na vida. Acontece todo dia, em cada escolha que fazemos de amar, mesmo quando é difícil, de perdoar mesmo quando dói, de acreditar mesmo quando temos medo." E, enquanto continuavam dançando sob as estrelas, no jardim perfumado pelas rosas que Maria Clara cuidava com tanto carinho, Arthur soube com certeza absoluta que havia encontrado seu próprio final feliz. Não porque todos os problemas haviam desaparecido, mas porque havia encontrado alguém com quem queria enfrentar qualquer tempestade que a vida trouxesse. A mansão Albuquerque nunca mais foi silenciosa. Encheu-se de música, risos, conversas animadas e, eventualmente, dos sons de crianças brincando nos jardins onde seus pais haviam se apaixonado. Arthur e Maria Clara construíram não apenas um casamento, mas um lar. Um lugar onde o amor era celebrado todos os dias, onde a música nunca parava de tocar e onde duas almas feridas haviam aprendido a curar uma a outra. E nas noites calmas, quando se sentavam na varanda observando as carpas douradas nadarem na lagoa que havia testemunhado seu primeiro beijo, Arthur sempre se lembrava das palavras da mãe de Maria Clara:
Você não pode controlar a chuva, mas pode escolher como dançar nela. Ele havia escolhido dançar, e que dança linda havia sido. E assim chegamos ao fim desta jornada de amor e recomeço. Se esta história tocou seu coração, como tocou o meu ao contá-la, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou, porque histórias de amor verdadeiro merecem ser espalhadas pelo mundo, lembrando a todos nós de que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para amar, e nunca é tarde demais para encontrar nossa própria canção do coração encontrado.